Aleluia, 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 aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Grandiosas são as obras do Senhor. Vamos nos sentando. Grandiosas Cantando todos juntos. são as obras do Senhor. Grandiosas são as obras do Senhor. Grandiosas são as obras do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa quarta-feira, onde a igreja celebra esses mártires coreanos, nessa 24ª semana do tempo comum, Deus nos provoca com essa liturgia da palavra, principalmente dentro daquilo que o apóstolo Paulo, com esse hino tão bonito da carta a Timóteo, onde ele vai revelando quem é Jesus, ele vai testemunhando quem é Jesus, vai nos provocando a uma abertura de coração para nós experimentarmos esse Jesus que ele está testemunhando que ele experimentou, que ele está revelando com as palavras a Timóteo, mas revelando a Timóteo a todos nós, na beleza desse texto. E ele vai dizer: é grande o mistério da piedade, é grande o mistério desse Deus que age na religião, que age na sua igreja, no meio do seu povo. É grande, é grandioso, como são grandiosas as obras do Senhor, como nós cantamos no Salmo, e o salmista vai relatando as obras do Senhor, mas esse mistério revelado a nós, como o apóstolo Paulo está dizendo, ele vai nos envolvendo, tocando no nosso coração, e fazendo com que a gente tenha coragem de dar passos na direção dele, do Senhor, vai fazendo com que a gente tenha coragem de deixar aquilo que não edifica a nossa vida para trás, exatamente para fazer uma experiência de plenitude dessa graça, desse Espírito na nossa vida, que vai nos revelando cada vez mais esse Deus. E mistério no Novo Testamento não tem nada a ver com misterioso, pelo contrário, quando Paulo está dizendo é grande o mistério da piedade, ele está dizendo aquilo que outrora era oculto, agora nos foi revelado por Deus. Veja bem,
O que lá Paulo vai dizer, se você tem aí a palavra, na carta aos Colossenses, Paulo vai dizer assim, lá no capítulo 1, só para nós termos um pouco da ideia dessa realidade do mistério. Paulo vai dizer ali na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 26. Veja só o que o apóstolo vai falar aos Colossenses. Mistério que ele manteve escondido desde os séculos e por inúmeras gerações, e que agora acaba de manifestar aos seus santos. Versículo 27. A eles Deus quis revelar a riqueza da glória deste mistério entre os pagãos. Cristo é o mistério no meio de vós, a esperança da glória. Depois, no texto da carta aos Romanos, no capítulo 16, falando do mistério, Paulo vai dizer assim aqui na carta aos Romanos, só para iluminar a nossa reflexão, para a gente entender essa realidade desse mistério que Paulo está dizendo. Glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu evangelho e à pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. Agora este mistério foi manifestado, e mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé. A Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse mistério, Jesus que é revelado, esse mistério da piedade que é revelado na igreja, que é experimentado na igreja, que é revelado a cada um de nós, e que pode nos levar à obediência da fé, pode nos levar a uma experiência de fé profunda, a uma experiência profunda de intimidade, de mudança substancial na nossa vida, de transformação de caráter, vai nos levar a uma profunda decisão. Quando nós encontramos esse mistério que foi revelado a nós, esse Jesus maravilhoso, esse Deus fiel, nós vamos sendo cada vez mais transformados de glória em glória, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer. E veja, Paulo continua, ele foi manifestado na carne, ele vai dando agora visibilidade para esse mistério. Ele foi manifestado na carne. Paulo vai afirmar a humanidade de Jesus. Esse Jesus que verdadeiramente nasceu, é histórico. A história comprova, os documentos comprovam, a arqueologia comprova, os historiadores judeus, gregos, do Império Romano comprovam exatamente esse Jesus. Até mesmo os racionalistas são obrigados a reconhecer, só não o reconhecem como Deus, mas falam da perfeição, da harmonia humana, psicológica, emocional, a harmonia que há naquilo que ele ensina, no seu ensinamento, na sua vivência com aqueles que eram seus discípulos, a concordância que há. Mas Paulo vai dizer manifestado na carne. Nós podemos lembrar aquilo que o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 4, no versículo 4 da carta aos Gálatas, ele vai dizer: quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, e todos recebemos a dignidade de filhos. Bata no peito e diga: eu sou filho, porque ele foi manifestado na carne. Eu recebi a dignidade de filho, porque Jesus se manifestou na carne. Depois João vai dizer lá no capítulo 1, no versículo 14. Olha o que João vai testemunhar no Evangelho. E a palavra se fez carne e veio morar no meio de nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. João vai testemunhar isso.
O verbo de Deus se fez carne e veio morar no meio de nós, manifestado na carne. Vai dizer o apóstolo Paulo, apontando para esse Deus que se fez carne, que se fez homem, que manifesta no mistério da piedade, na religião, na igreja, que usa da igreja, e é na igreja onde ele trabalha, a igreja que é sacramento universal de salvação. Depois São João, na primeira carta, vai dizer o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos. Versículo 1 da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1, e ele vai continuar, João. O que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna que a vós anunciamos e que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Se tornou visível para nós esta vida que estava junto do Pai. Ele veio nos visitar. Ele veio fazer com que nós tenhamos acesso ao Pai. Ele vem mudar toda a realidade da nossa experiência espiritual, vem fazer com que nós tenhamos essa oportunidade desse relacionamento profundo com o Pai. Depois o apóstolo Paulo vai dizer ainda nesse texto a Timóteo, que a liturgia nos dá no capítulo 3 de hoje, justificado pelo Espírito. Jesus vai dizer, o Espírito vos conduzirá a toda a verdade. O Espírito Santo continua trabalhando para nos levar à verdade que é Cristo. O Espírito Santo trabalhou no seu coração para que você viesse até aqui no dia de hoje. Talvez você tenha vindo acompanhando alguém, talvez você que agora ligou a televisão. O Espírito Santo tem nos movido, porque Ele é justificado pelo Espírito. O Espírito Santo justifica Jesus e faz com que o nosso coração compreenda, faz com que a nossa sensibilidade seja tocada, faz com que nós experimentemos essa atração. E quanto mais nós vamos nos aproximando de Jesus, Jesus vai trabalhando na nossa vida, vai agindo na nossa vida, vai fazendo acontecer as maravilhas. E aí Paulo continua nesse hino lindo. A irmã Ana Paula Carmelita, mensageira do Espírito Santo, deu música para esse texto sagrado. Ela canta assim: manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado aos povos, acreditado no mundo, exaltado na glória, minha alma está queimando em adoração a ti, Jesus. Poderosa, porque é bíblica. Ela só colocou uma música num trecho da Bíblia. Há poder na palavra de Deus. Ontem eu fui pregar em São José dos Campos e o tema da minha pregação, da homilia na missa, era exatamente isso: a eficácia da palavra. Existe uma eficácia. E quando Paulo está dizendo isso, ele foi contemplado pelos anjos. Vamos comprovar o que aconteceu quando o menino nasceu em Belém? Os anjos cantaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. O que aconteceu depois da tentação? Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 11. Satanás foi embora e os anjos começaram a servi-lo. Quando Jesus venceu a tentação. Está vendo que Paulo está dizendo exatamente do que aconteceu? Mostrando agora esse Deus que se fez homem. O que aconteceu na agonia no Getsêmani? Um anjo consolava Jesus na hora da dor. Está lá em Lucas, no capítulo 22, no texto de Lucas, no versículo 43. Quem anuncia para as mulheres que Jesus ressuscitou? Quem? Um anjo. Paulo está trazendo à nossa consciência a verdade de Cristo.
E na ascensão, quando lá Jesus ascende ao céu, aparecem 2 homens de branco, o que eles falam? Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para esse Jesus que vocês viram subir nas nuvens? Ele voltará do mesmo. Os anjos, então Paulo está dizendo, contemplado pelos anjos, anunciado, pregado às nações, aos pagãos. E aí a gente pode recordar aquilo que está lá em Atos no capítulo 10, quando Paulo recebe a visão de que o evangelho era para ser pregado aos pagãos, não era só para ser reduzido ao povo judeu da antiga aliança, mas era para ser pregado às nações, acreditado no mundo. Onde foi pregado e as pessoas abriram o coração, deram crédito para ele. Apesar de que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas os pagãos foram abrindo o coração com a pregação de Pedro, a pregação de Paulo. Acreditado no mundo e exaltado na glória. O livro do Apocalipse, se a gente for lá no capítulo 5 e vasculhar lá o versículo 2, nós vamos ver a glória do Cordeiro de Deus, ele glorificado. Ele glorificado na ressurreição, ele glorificado na ascensão, ele glorificado à direita do Pai. Diga comigo: Senhor, eu quero abrir o meu coração e a minha inteligência para acolher esse mistério na minha vida, e que esse mistério possa me tocar profundamente nessa noite, e tocando-me profundamente, provoque uma grande transformação de mentalidade, de comportamento, de atitudes. Senhor, eu acredito que há poder na sua presença manifestada nesse lugar. Meus irmãos, aquilo que Paulo está anunciando, minhas irmãs, a encarnação, ela é essa base do nosso relacionamento com Deus. Jesus vem fazer exatamente isso. Nós entendemos, diante daquilo que Paulo está anunciando, que é possível viver uma vida de temor e de obediência a Deus, seguindo a Cristo. Mas o Evangelho hoje nos chama a atenção, porque Jesus no Evangelho de hoje está mostrando que aquele povo que estava em volta dele, aqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles doutores da lei, eram como aquelas crianças birrentas. Mas nós tocamos na praça, nós fizemos isso e ninguém deu atenção. Os insatisfeitos. Será que nós estamos enquadrados nos insatisfeitos? Nada está bom. Jesus já fez tudo por nós. Jesus já deu a sua vida. Jesus se encarnou, caminhou, fez milagres, deu a sua vida, ressuscitou, ascendeu aos céus, foi enviado o Espírito Santo. Ele continua trabalhando no meio de nós. E a gente continua parecendo um povo insatisfeito. Insatisfeito porque não tem a coragem de se entregar. Insatisfeito porque muitas vezes é incomodado. Somos como crianças birrentas, que são convidadas a brincar e dizem que não vão brincar, que estão sempre insatisfeitas, sempre buscando pretexto para justificar a não mudança de vida, a não mudança de comportamento, a não mudança de caráter, para que Deus toque no mais profundo do nosso ser. E aí nós vamos nos fechando, como aquele povo se fechou e não reconheceu Jesus. Hoje, o padre tentou, na homilia, mostrar para você pela palavra quem é Jesus, revelar para você que Jesus se encarnou, que Ele veio para te salvar e que Ele tem salvação para a sua vida. E deixa eu dizer uma coisa para você. O que eu estou tentando dizer é que você tem jeito, porque Jesus morreu para que você tivesse jeito. Jesus derramou o sangue dele para que a sua vida fosse transformada, para que a minha vida fosse transformada. Ele abriu acesso direto ao Pai. Nós temos acesso ao trono da graça, ao trono da misericórdia, como o autor da carta aos Hebreus vai dizer. Nós temos acesso.
Mas por que que aqueles líderes não suportavam Jesus? Porque Jesus e João Batista falavam a verdade e expunham a hipocrisia deles. Não pense que a essência daquilo que Jesus está dizendo hoje ali está na comida e na bebida. Porque a comida e a bebida foi desculpa. Porque quem não quer mudar de vida sempre dá uma desculpa. Quando João veio, não bebia e nem comia, eles diziam que ele tinha um demônio. E João pregava conversão. João pregava que eles tinham que mudar de vida. Aí quando veio Jesus, que bebia e comia, eles chamam ele de beberrão, de comelão. Porque ele ainda come com os pecadores, com os publicanos. Então quem não quer mudar de vida sempre dá uma desculpa ou sempre tenta inventar uma situação, arrumar um errinho. Quem não quer ir para a igreja diz assim, eu não vou lá para a igreja não, está cheio de hipócrita. Pode vir, novo hipócrita. Vem, é nós. Mas não, Jesus não é hipócrita, Jesus deu a vida por você. Eu posso ser, mas Jesus não é não. Ele veio, se encarnou, viveu aqui, fez tudo, morreu na cruz, ressuscitou, ascendeu aos céus, nos deu o Espírito. Ele fez tudo. E é tão bonito hoje ver a fé desses mártires que nós celebramos. Gente, o cristianismo chegou na Coreia no século 17. Olha, o tempo que levou para chegar na Coreia, para entrar na Coreia. E entrou por meio dos leigos e era uma comunidade fervorosa, cheia de fé. Só lá pelo ano de 1800 e pouco que teve um padre, um pastor, para conduzir aquela comunidade. E eles viviam perseguidos, de perseguição em perseguição. Eu fui muito tocado hoje, quando eu rezava o ofício das leituras, com a última carta que esse padre, André Kim Taegon, presbítero e mártir, escreveu àquela comunidade cristã que estava ali na luta com ele, um povo que experimentou Jesus. E olha o que ele fala: meus caríssimos irmãos e amigos, considerai como Deus no princípio dos tempos dispôs o céu e a terra e todas as coisas. Meditai também com que especial intenção ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E aí ele continua. Veja que forte que ele diz. Se, pois, nesta vida de perigos e miséria, não reconhecermos o Criador, de nada nos servirá termos nascido e continuar vivendo. E ele continua: já neste mundo, pela graça divina, pela mesma graça recebemos o batismo, entrando no seio da igreja e nos tornando discípulos do Senhor, mas trazendo assim o precioso nome de cristãos. De que nos servirá tão grande nome, se na realidade nós não formos? E aí ele faz um questionamento: do que adiantará esse nome de cristãos, se verdadeiramente a nossa vida não diz que nós somos? Ele está exortando ali, sabendo da proximidade da morte, mas ele está exortando os seus. Aí ele diz: seria inútil nós termos nascido e ingressado na igreja, se traíssemos o Senhor e a sua graça. Melhor seria nós não termos nascido, do que recebendo a sua graça, nós pecarmos contra ele. Ora, olha a seriedade, gente. Isso me encanta nos homens e nas mulheres de igreja. Isso me encanta em ver homens de coluna vertebral como esses, mulheres, que foram capazes de dar a vida, que foram capazes de enfrentar regimes opressores, comunismo, para testemunhar a fé. E que fé! E aí ele vai dar um exemplo. Considerai o agricultor ao lançar a semente no campo. Primeiro ele prepara a terra com o suor do seu rosto. Depois ele joga a preciosa semente.
Chegando o tempo da colheita, ele se alegra de coração com as espigas cheias, esquecendo o seu trabalho e o seu suor, e dançando de alegria. Mas olha o que ele diz: se porém as espigas permanecerem vazias, não sendo mais que palha e casca, o agricultor deplora o duro trabalho com que suou, sentindo-se tanto mais desesperado quanto mais trabalhou. E aí ele vai fazer a comparação. De modo semelhante, cultiva o Senhor a terra como seu campo, sendo nós os grãos de arroz. Ele nos rega com o seu sangue na sua encarnação e redenção, para que possamos crescer e amadurecer. Quando no dia do juízo vier o tempo da colheita, quem pela graça for achado maduro, gozará o reino dos céus como filho adotivo de Deus. Quanto aos outros que não amadureceram, tornar-se-ão inimigos, punidos para sempre, embora também tenham se tornado filhos adotivos de Deus pelo batismo. Aí ele está dizendo do juízo, vai chegar um dia que nós vamos ter que prestar contas daquilo que nós recebemos, da palavra de Deus. Ontem eu contava lá uma historinha, não é história, é um fato verídico, eu já devo ter contado aqui algumas vezes. Já estou aqui 11 anos celebrando essa missa, então não sei mais o que eu falei e o que eu não falei. Então, uma vez eu ainda era seminarista, não era nem de Canção Nova ainda, estava na diocese de Campos do Goitacazes, a minha diocese de origem, e eu fazia pastoral numa comunidadezinha pequenininha chamada Nossa Senhora Aparecida, lá em Ponta da Lama, meu povo de Ponta da Lama que deve estar assistindo aí, Deus abençoe, saudade de todo mundo. Nunca mais eu voltei em Ponta da Lama, tem que ir lá celebrar uma missa. E o padre não podia ir lá e me deu, ele ia uma vez por mês, os padres que têm muitas comunidades sabem disso, eu era seminarista, e eu cuidava, não lembro se era uma vez por mês, se era todo sábado, e eu cuidava pastoralmente dessa comunidade, motivava os jovens, os ministros que lá viviam, ia para lá o final de semana, fazia encontro, e todo domingo eu celebrava a palavra no final da tarde. Aí a comunidade lotada para ouvir a palavra e para comungar do corpo do Senhor. E eu lembro que naquele dia eu estava pregando com esse entusiasmo que nunca, graças a Deus, diminuiu, só aumenta o fogo. E aí entrou um bêbado e foi lá na frente chorando e me abraçou e falou assim: padre, eu fui tocado pela sua pregação. Eu não tinha como explicar que eu não era padre para um bêbado, né? Ele não ia entender. Aí me sujou a túnica, me abraçou, sabe? Sujou, você sabe de quê, né? Aí eu abracei ele, apertado, ele falou: eu fui tocado pela sua pregação. Eu falei: glória a Deus. E aí, carismático, né? Falei: vamos levantar e vamos orar pelo irmão, vamos pedir o batismo do Espírito Santo para ele. A comunidade era toda carismática, eu carismático, batizei todo mundo no Espírito Santo, não perdi tempo. Aí, todo mundo levantou e começamos a orar, coloquei a mão na cabeça dele, o fogo do Espírito Santo curou a cachaça, ele ficou bom, terminou de participar do final da celebração, depois veio lá me abraçar de novo, festejamos, e ele foi embora. Naquela noite, ele morreu. Era a última hora. Era a última hora. E o coração dele foi alcançado por esse Jesus que eu estou dizendo para você. E eu tenho certeza que um dia eu encontrarei com esse irmão na casa do Pai. E eu vou fazer festa com ele. Foi a última hora. Mas um dia nós vamos ter que prestar contas. Se a espiga deu a semente ou se ela ficou vazia, se ela amadureceu. Quanta palavra, quanta comunhão, quanta confissão, quanto encontro nós participamos. Nós precisamos amadurecer, como Paulo está mostrando para nós, esse Cristo, testemunhando para Timóteo. Hoje nós somos chamados a dar um passo de fé, de amadurecimento, de dizer basta, eu quero seguir esse Deus, eu quero honrar esse nome de cristão, eu não quero envergonhar esse nome, eu quero dar a Cristo a minha vida. Mesmo que eu tenha que abandonar muita coisa, mesmo que doa na minha carne, mas eu quero me entregar a Ele. Ele me é suficiente. E eu preciso dizer para você que está aqui, se você está achando que aquilo que o mundo oferece para você é o que te faz feliz, eu te apresento aquilo que tem feito a igreja feliz há
mais de 2000 anos. Jesus Cristo, Ele sim pode te fazer feliz, Ele sim pode te realizar. Agora, as coisas desse mundo, nada que esse mundo ofereça vai te realizar. Você vai continuar o mesmo bobão vazio de sempre. Espiga vazia. Padres, a gente continua as mesmas espigas vazias de sempre, quando a gente quer achar nesse mundo a alegria que só Ele pode nos dar. A alegria de um Deus que teve e tomou a eterna decisão de descer da sua condição divina, manifestar-se na carne, ser justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, anunciado aos povos. Esse Deus desceu do céu para dizer: espiguinha, no final eu quero as contas. E não terceirize, porque ninguém vai poder dar a resposta. Não adianta terceirizar. Dá a responsabilidade da sua vida para nenhum outro. Não é o seu marido, não é a sua mulher, não é seu filho, é você. Você que vai prestar contas, como o Santo André da Coreia está dizendo aqui. Nessa terra da Coreia, durante 50 ou 60 anos, em que a Santa Igreja, ele vai dizer, se estabeleceu aqui, os fiéis sempre sofreram perseguição. Hoje acendeu-se de novo a perseguição. Muitos amigos são como eu, lançados no cárcere. Ele está preso, testemunhando Jesus Cristo, feliz. Enquanto também sofreis tribulações, unidos num só corpo, como não ficarão tristes os nossos corações? Como humanamente não experimentaremos a dor da separação? Deus, porém, como diz a Escritura, cuida de cada cabelo da nossa cabeça e o faz com toda sabedoria. Portanto, como não considerar esta perseguição, se não permitida pelo Senhor, ou mesmo seu prêmio, ou até a pena? Abraçai, pois, diz ele, a vontade de Deus, combatendo de todo o coração pelo vosso chefe Jesus e vencendo o demônio, já vencido por ele. Eu vos peço, não deixeis de lado o amor fraterno, mas ajudai-vos uns aos outros, perseverando até que o Senhor tenha piedade de nós e afaste a tribulação. Aproximando-se para nós a luta, eu vos peço, finalmente, que caminheis com fidelidade, de modo que no céu nos possamos um dia encontrar. Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mão desse irmão. Aceita que dói menos. Fala para ele, aceita que dói menos. Aceita. Balança a mão dele, aceita. Fala para ele, aceita que dói menos. Receba. Olha para ele e fala assim, Deus está dizendo a mim e a você, para nós continuarmos lutando, caminhando na fidelidade, de modo que um dia, no céu, nós nos encontraremos. Dá uma olhadinha nos olhos dele e diga para ele assim, ei, filho amado, lá no céu, você vai ver que valeu a pena. Valeu a pena. Fala para ele, valeu a pena. Lá no céu você vai ver que valeu a pena. Valeu a pena a renúncia. Fala para ele, valeu a pena a dor, valeu a pena as lutas, valeu a pena as perseguições, valeu a pena deixar aquilo que não edifica para seguir Jesus. Porque a herança daqueles que perseverarem no Senhor está reservada. É o céu. Aleluia, aleluia, é o céu, a herança daqueles que vão perseverar, como esses irmãos na Coreia derramaram o seu sangue por amor a Jesus. A herança é o céu, é o céu, não tem outra, por isso vale a pena. Feche os seus olhos segurando na mão do seu irmão. Respira fundo. Por mais que doa, vale a pena. Agradeça a Jesus aí.
Isso, fala para Ele agora com as suas palavras. Obrigado pela chance que o Senhor está me dando nessa noite, de escutar aquilo que o apóstolo Paulo nos trouxe tão lindamente desse hino, que alguns estudiosos, exegetas dizem que já era um hino antigo, mas que Paulo trouxe a Timóteo, que Paulo foi capaz de traduzir quem é o Senhor. Obrigado porque o Senhor se manifestou na carne. Obrigado porque o Senhor foi justificado no Espírito. Obrigado porque o Senhor foi contemplado pelos anjos. Obrigado porque o Senhor foi pregado às nações e a pregação chegou ao Brasil. E hoje, no século 21, no ano de 2017, no dia 20 de novembro, nós estamos recebendo a pregação da palavra. Nós estamos sendo alimentados por Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor foi acreditado no mundo. Segura firme na mão desse irmão aí e diga agora que você acredita nesse Deus, que você acredita na salvação. Diga aí com a sua voz que você aceita Jesus na sua vida como Salvador, que você está disposto a pagar o preço do seguimento, mesmo que seja o sangue. Mesmo que seja o sangue, Ele foi acreditado no mundo. E eu estou dizendo hoje, eu acredito, eu assumo, eu dou crédito à sua palavra, à sua encarnação, à sua redenção, à justificação. Eu dou crédito, Senhor, à minha salvação. E eu declaro, só Tu és o Senhor da minha vida, o Senhor da minha história. E eu Te aceito como Senhor, como meu Salvador. Eu Te acolho na minha vida nessa noite como meu Senhor, como meu Salvador. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está exaltado na glória. E eu Te exalto, eu Te glorifico, eu Te adoro, eu Te reconheço. E eu declaro, só Tu és o Senhor. Tu és exaltado na glória. E eu declaro nessa noite, eu não me deixarei amarrar por nada nesse mundo. Eu preciso da sua graça. Eu não me deixarei seduzir. Eu vou perseverar até o fim. E assim como Santo André, esse mártir coreano, trouxe essa imagem desse agricultor que trabalhou a terra, que semeou e que colheu. Eu quero, Pai, Te dar a alegria de uma vida e de uma fé amadurecida, bem vivida nessa terra e apresentada ao Senhor no dia final. O prêmio que eu quero oferecer para o Senhor é a minha vida bem vivida na Sua palavra, na palavra de Jesus, na doutrina da igreja, no amor aos irmãos, na entrega total da minha vida ao Senhor. Recebe a minha vida, Senhor. Recebe a minha vida. De hoje em diante, cada dia, olhando para a vida desses mártires, eu quero entregar a minha vida, consumir a minha vida, seguir o Senhor, obedecer a Sua lei, as Suas palavras. E no final de tudo, depois que todas as tribulações tiverem sido vencidas, eu quero me apresentar dizendo ao Senhor, essa é a minha vida, eu Te entrego, e recebendo do Senhor a aprovação. Eu sei que o Senhor tem para mim o céu, e eu vou ver e vou testemunhar que valeu a pena. Olha para esse irmão que está do seu lado mais uma vez e diga para ele, você vai ver que valeu a pena. Persevera, continua, siga firme. Fala para ele, você vai ver que valeu a pena, porque você vai receber o céu por herança. Aleluia. Pode aplaudir essa certeza que Jesus conquistou para nós. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir para valer aquele que veio nos salvar. Obrigado, Senhor. A Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração, o reconhecimento. Vale a pena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
estaçãonovaplay.com. Assine já!